Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Hoje a gente vai falar de Charlie Chaplin, considerado o maior gênio da história do cinema. Ele que comemora este ano de 2014 100 anos do seu primeiro filme. Chaplin começou a trabalhar aos 5 anos de idade numa espécie de teatro de revista, um vaudeville. Ele que vivia com a mãe e o irmão mais velho. A mãe apresentou problemas de saúde, problemas mentais e não pôde se apresentar num determinado dia. E ele, aos 5 anos de idade, faz a sua primeira apresentação, o seu primeiro trabalho para um grande público. E a partir daí ele não parou mais. Ele fez muitas excursões, muitos trabalhos dessa fase dos 5 anos até os 20 e poucos anos, até que um certo dia, numa visita, numa turnê aos Estados Unidos, ele é visto, uma das suas apresentações, estava presente o Mack Sennett, que era o grande rei da comédia do cinema americano no começo do século passado. Ele fica impressionado com a caracterização do Chaplin de um bêbado e o convida para ir para Hollywood. Esse convite ele termina aceitando e já no começo da década de 10 do século passado, ele se muda para Los Angeles e começa a sua carreira em Hollywood. Em 1914 é lançado o seu primeiro filme, um curta-metragem. E é mais ou menos nesse período que ele cria a sua personagem mais querida, mais lembrada, mais famosa, o vagabundo Charlot, ou como é conhecido aqui no Brasil, o Carlitos. Nessa época, o Chaplin ainda não dirigia, apesar de, em muitos casos, ele cuidar de algumas cenas, desenvolver algumas cenas também. Muito desse trabalho não era acreditado, mas ele já começa, a partir daí, a ter um envolvimento muito grande com todas as etapas da produção. Até que, por conta da grande popularidade que ele alcança, ele se torna, naquela época, o ator, o astro mais bem pago da indústria. Ele, até visando ter mais autonomia criativa, junto com outros 3 amigos, ele monta um estúdio próprio. Chaplin, em 1919, junto com Douglas Fairbanks, junto com Mary Pickford, junto com o cineasta David Wark Griffith, eles montam um estúdio chamado United Artists, um nome bem apropriado, Artistas Unidos. E a partir daí eles passam a ter uma autonomia maior sobre seus trabalhos. Chaplin começa a dirigir também mais, a ter um controle mais efetivo sobre aquilo que ele faz. E quando eu falo um controle, não é só em termos de conteúdo, não, é uma coisa muito mais abrangente. Chaplin escrevia, dirigia, produzia, era o compositor da trilha sonora, era o ator principal, montava o filme, ele cuidava de todas as etapas e cuidava muito bem de tudo isso. E a partir daí também que, quando ele começa a fazer longas metragens, esse sucesso fica maior ainda, mas consequentemente começa a incomodar muita gente. E uma das pessoas que ficam muito incomodadas com o grande sucesso do Chaplin, a grande força que ele tem junto à opinião pública, é o Hoover, o poderoso chefão do FBI americano. Ele inicia sistematicamente uma perseguição ao Charlie Chaplin. E olha, Chaplin fez O Garoto, Luzes da Cidade, O Grande Ditador, Tempos Modernos, uma série de grandes filmes, de grandes obras que geraram imagens icônicas, imagens que são lembradas até hoje, que são apreciadas até hoje, filmes importantíssimos na história do cinema. E existem pelo menos 3 fortes imagens de filmes do Charles Chaplin que, mesmo quem nunca tenha visto esses filmes, ou mesmo quem não conheça profundamente a figura do Charlie Chaplin, reconhece como dele sempre que a vê. A imagem dele com o garoto, a cena em que eles são separados, que o garoto é levado, é uma cena muito forte, muito marcante. A sequência de Tempos Modernos, em que você vê ele tipo um robô parafusando continuamente aquelas peças na fábrica, na linha de produção e entrando dentro da máquina, é também uma imagem muito marcante, muito lembrada e muito forte de Chaplin, uma das grandes imagens do cinema em toda a sua história. E fechando essas imagens fortes que ele criou, temos o balé, se é que podemos chamar assim, aquela dança do Hitler, do grande ditador, que é uma paródia ao Hitler, né, brincando com um globo.
que ele dança, ele joga o globo para cima, ele brinca o tempo todo com o globo. Essas 3 imagens apenas, essas 3 cenas isoladamente, já dariam um grande destaque, uma grande importância ao nome de Charlie Chaplin em toda a história do cinema, mas ele fez muito mais do que isso. Ele era daqueles cineastas que não aceitava muito o cinema sonoro. Ele achava que o cinema era uma arte essencialmente visual, que não precisava da muleta do diálogo para se fazer valer, para contar a sua história. Ele que cresceu, obviamente, na época do cinema mudo, e boa parte da sua produção é muda, ele não via muito sentido em ter diálogos, ele não achava isso muito interessante. Tanto é que o cinema sonoro surge por volta de 1927, 1928, e somente em 1940 é que Chaplin faz o seu primeiro filme falado, no caso O Grande Ditador, e por uma razão bem especial. Ele disse na época que agora ele tinha o que falar. O discurso que a personagem principal faz é muito relevante. E depois disso, pouco tempo depois, essa perseguição sistemática do Hoover terminou provocando, no início dos anos 50, após uma viagem à Inglaterra, a proibição da entrada dele nos Estados Unidos. Ele foi barrado quando chegou em Nova York, não permitiram a entrada dele no país, e aí ele voltou para a Europa, onde ficou o resto da vida, terminou indo morar na Suíça e retornou aos Estados Unidos somente 20 anos depois desse acontecimento, em 1972, quando a Academia deu a ele um Oscar especial, um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra. Agora, se você quiser saber um pouco mais, ou até mais profundamente sobre a carreira desse gênio do cinema, a Versátil lançou recentemente um box super especial com toda a obra do Charlie Chaplin. São 20 DVDs que traz simplesmente tudo do Chaplin, todos os curtas e todos os longas que ele dirigiu. É um tesouro, literalmente. E se você quiser saber um pouco mais também da vida dele próprio, existe a autobiografia Minha Vida, que ele escreveu e que foi relançada recentemente. Você pode encontrar em boas livrarias ou em sebos também. Minha Vida é um grande livro, uma grande lição de vida. E fechando, existe uma excelente cinebiografia da vida do Chaplin, que foi feita em 1992 pelo Richard Attenborough, justamente inspirada neste livro que o Chaplin escreveu, que se chama simplesmente Chaplin, e traz o ator Robert Downey Jr. no papel do Charlie Chaplin. É também uma boa pedida. Ele faz uma pincelada muito abrangente sobre a vida do diretor. Ela é abrangente até demais, cobre cerca de quase 80 anos da vida do Chaplin, mas tem momentos muito interessantes e um momento mágico em especial, quando ele mostra visualmente como Chaplin criou Carlitos. É uma boa pedida. Até o próximo Cinemarden.